CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto Sudré, hoje você vai explicar pra gente como descobrir se o telefone foi, digamos, invadido? Então, Patrícia, a gente já falou de várias situações em que a gente conseguia identificar, né, ou seria indícios que o nosso telefone celular Android estava infectado ou tinha algum tipo de invasão no telefone. Hoje a gente vai falar para usuários da Apple, ou seja, como é que a gente pode talvez identificar, ou seriam sinais de alerta, né, de que o aparelho, né, o iPhone, ele foi invadido ou teve algum vírus que foi atacado por um vírus. Sim, se alguém está ainda com a ideia de que o iPhone é um aparelho, ou mesmo o Mac, é um aparelho que é resistente a vírus e não tem mais como atacar, né, esse tipo de aparelho, isso não é mais verdade, né? Ou seja, há algum tempo já que isso não é verdade, a gente vê a criação de vários vírus que são feitos especificamente para a plataforma da Apple. Então, isso é uma questão importante, então os alertas são bastante válidos para isso. Então, a primeira questão, né, na maioria dos casos, como eu falei, assim, realmente a plataforma da Apple é bastante segura, né? E a própria Apple alerta os usuários sobre sinais de que o iPhone foi hackeado, né? Então, já tem uma série de indicações em relação a isso, mas não são completos nem é perfeito em relação a isso. Então, por exemplo, a empresa envia notificações de e-mails informando que as credenciais da Apple estão sendo usadas para acessar outros dispositivos desconhecidos ou que a senha foi alterada sem o consentimento do usuário. Então, essas comunicações fazem parte de medidas de segurança da empresa para isso. Então, isso é um item importante e interessante. Mas nem tudo, né, a Apple vai conseguir identificar ou vai conseguir pescar que realmente o aparelho foi invadido. Então, a gente tem, por exemplo, a presença de aplicativos desconhecidos no iPhone, ou seja, aplicativos que você não instalou e apareceu um aplicativo novo no seu smartphone em que você não tinha conhecimento, ou não se lembrava de ter instalado aquele aplicativo. Então, esse é um problema, né? E você tem que ficar atento exatamente que aparelho é esse. Se você notou, né, a instalação de um aplicativo que você não conhece, né, é importante, então, investigar a origem desse aplicativo, né? Veja se ele está na lista de downloads da Apple Store, veja as permissões que esse aplicativo tem, né? Ou seja, será que esse aplicativo tem acesso aos seus contatos, fotos, né, arquivos internos? Então, isso é uma questão interessante. Então, se você tem alguma suspeita de invasão, você pode remover esse aplicativo ou, em casos mais extremos, até redefinir o iPhone para configurações de fábrica para reforçar essa segurança e ter certeza em relação a isso. Outro item que pode ser um indicativo de que alguma coisa errada está acontecendo com o celular é compras desconhecidas, né? Compras desconhecidas realizadas com sua conta da Apple, né? Isso é um forte indicativo de que seu iPhone foi hackeado, né? Se você notar transações que não reconhece do Apple Store, seja assinaturas de serviços, seja algum tipo de compras nesses aplicativos, é bom ficar atento, né, em relação a isso, né? Então, revisa o histórico de compras do seu iPhone para observar possíveis cobranças indesejadas, né? Uhum. Mensagens não enviadas pelo usuário, ou seja, mensagens que foram enviadas para terceiras, mas que não foi você que enviou. Então, isso também é um forte indicativo de que tem alguma coisa errada com o seu aparelho, já que algum aplicativo ou algum malware está enviando mensagens em seu nome para terceiros, que pode ser mensagens de phishing, golpes financeiros, que vão atingir, na verdade, as pessoas que você tem em contato, né? Então, isso é uma preocupação importante, né? E, por último, a questão de redução da eficiência do aparelho. O aparelho fica mais lento, né? A internet, a navegação fica mais lenta, o aparelho esquenta mais, a bateria, né, dura menos tempo do que era o normal. Então, isso tudo também são indicativos de que tem alguma coisa errada com o aparelho. Pois quem está ouvindo a gente agora, que tem iPhone e que já está preocupado já com essa situação, está percebendo o telefone um pouco mais pesado, por exemplo, e buscar todos esses detalhes, se realmente percebeu alguma dessas informações, alguma dessas dicas, né, que você passou, e olhar
e realmente verificar que não é nada. Meu telefone está diferente, mas não tem nenhum tipo de invasor nele, não tem nada, nenhum aplicativo que foi instalado sem que eu soubesse, ele só está realmente diferente. Alguma coisa pode mascarar essa invasão para confundir a cabeça do usuário? Então pode, por exemplo, a gente sabe que atualizações de sistema operacional do iOS, em geral, podem tornar o aparelho mais lento. Então, ou seja, não tem nada de errado, você passou por uma atualização do iOS e o aparelho ficou mais lento, né? E aí isso pode ser uma situação, né? Outra situação, né, no caso de você ter uma pequena franquia de dados do sua rede, do seu plano de dados de dispositivos móveis, né, de comunicação móvel, que uma vez esgotado a sua franquia, a internet realmente vai ficar mais lenta, porque a operadora restringe a velocidade que você tem de acesso à internet. Então, essa é uma outra situação que pode acontecer nesse caso, né? Pode ser especificamente um aplicativo que está com mau funcionamento. Na verdade, não é um aplicativo malicioso, não é um aplicativo que está causando algum mal, mas é um aplicativo que, uma vez instalado no smartphone, ele está causando algum tipo de sobrecarga no sistema, que pode tornar lento também. Então, isso são efeitos, né, que não exatamente são efeitos relativos à invasão do celular, mas que podem dar a ideia desses sintomas que estão aqui. Agora, coisas que não dá para abrir mão, né? Por exemplo, se você tem aplicativos desconhecidos no seu telefone, então isso é uma questão que é um indicativo muito forte disso. Compras não reconhecidas, um indicativo muito forte também que tem problemas com o celular, né, para isso, e mensagens não enviadas pelo usuário. Isso não tem nenhum tipo de explicação, né, que seja de acordo, ou seja fora da ideia de que o smartphone foi invadido. Gilberto, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, volta com as últimas explicações e o golpe está aí. Beleza. Estamos com Gilberto Sudré no CBN Tecnologia. Gilberto alertando aos iPhoners. Gilberto é um Samsunger, não é isso, Gilberto? Exatamente. A preferência pessoal, nada contra. Eu também sou. iPhone. Eu também sou Samsunger. Exatamente. Não, nada contra o iPhone, na verdade é uma preferência pessoal. Me acostumei com a plataforma, me dá alguns resultados que eu acredito que a própria iPhone não me daria. Uma questão pessoal, nada contra a plataforma da Apple. De forma nenhuma, gente. É só aquela familiaridade, né, com determinados sistemas. Eu também já tive vários, mas me identifiquei mais com o Samsung também. Agora, Gilberto, pergunta do Renan aqui. Se eu perceber que meu telefone está estranho, né, todas essas características que você falou, eu zerando, voltando às configurações de fábrica, resolvo o problema? Resolve, na grande maioria das vezes, resolve. Na verdade, existem vírus muito sofisticados que eles têm uma permanência no celular mesmo depois de resetado. Mas isso é um caso extremamente raro e que, na verdade, são pessoas que são vítimas desse tipo de ataque, são pessoas que têm um interesse, né, muito alto. Então, são personalidades públicas, são empresários, né, ou seja, de grandes empresas, políticos, que aí tem essa exposição, né, para isso. Em geral, nós, né, pobres mortais, né, aqui, não temos essa não somos tão interessantes a esse ponto. Exatamente. Gilberto, antes da gente ir para o golpe tá aí, tem uma perguntinha aqui do Carlos a respeito de outro assunto, tá? Ele está aqui dizendo que ele paga um aplicativo de antivírus, o Kaspersky, o completo para o Android. Ele pergunta o que você pode falar a respeito disso, se ele fez um bom negócio. É um excelente negócio. Para mim é um dos melhores antivírus que tem no mercado. É o que eu uso, inclusive, né? É o antivírus que eu uso, né, nos meus dispositivos aqui. E assim, é uma excelente ferramenta. De novo, né, qualquer tipo de antivírus ele não é 100% assertivo, né, e seguro, mas ele reduz bastante o risco de você ter algum tipo de problema de navegação ou de vírus no seu smartphone. Beleza. Tem para o iPhone também, já que a gente está falando de iPhone? O iPhone tem outros tipos de antivírus, como o Malwarebytes, né, que é um dos mais conhecidos, né, para iPhone. Entendi. Vamos lá para o golpe tá aí, então? Vamos lá. O golpe tá aí. Pois é, Gilberto, e o golpe hoje tem a ver com celulares chineses falsos que estão mudando o WhatsApp para roubar dinheiro de usuários. Gente, o povo pensa em tudo.
Exatamente. Muitos foi detectado por uma consultoria de segurança, né, que alguns modelos de smartphone de Android, de marcas chinesas principalmente, estão saindo de fábrica com aplicativos maliciosos já instalados no smartphone, ou seja, são aplicativos que imitam como o WhatsApp, o Telegram, né, e que internamente esses aplicativos já estão infectados com vírus, nesse caso, né. Então são aplicativos, na verdade são modelos de celular de marcas pouco conhecidas, mas que imitam muito aparelhos bem conhecidos, como o Samsung S24 Ultra, o Redmi Note 13, né, o Huawei 70, ou seja, são celulares que são muito demandados pelo mercado, né, mas são vendidos por outra marca, né, e aí, como eles são muito parecidos, algumas pessoas podem comprar, né, esses aparelhos achando que estão comprando o aparelho original. E, na verdade, o problema principal nesse caso é que os smartphones já vêm de fábrica com esses aplicativos maliciosos pré-instalados, vamos chamar assim. Então, esse é o alerta aqui agora, né, é que você, ao comprar um smartphone, tenha certeza de que ele é daquela marca e modelo que você está escolhendo, né, para isso, né, e desconfie de valores muito abaixo do mercado. Então você tem lá valores do S24, por exemplo, que é uma média de mercado. Se você encontra um aparelho com 50% de desconto, né, ou 40% de desconto, eu desconfiaria, porque assim, ninguém tem uma margem de lucro de 40% para te dar um desconto desse tamanho para você. Então, aquele equipamento provavelmente ou ele é falso ou ele tem algum tipo de origem ilícita para isso. Então esse é o cuidado que a gente tem em relação a esses aparelhos muito baratos, né? E não vem com essa história de que não, é da geração passada, ele é anterior, tá barato por causa disso, porque nem isso acontece, né? Exatamente. Tem alguma redução de preço? Tem, né? Mas não é exatamente 40%, né, do valor de um aparelho, né, de tabela, né? É isso aí. Gilberto, você está conosco, fazendo parte da nossa equipe já há alguns anos, algumas décadas, 19 anos, não é isso, Gilberto? Quase 20 anos junto com a CBN, que está fazendo aniversário hoje, completando seus 29 anos. Agradeço a você também, em nome de todos os comentaristas que já passaram aqui pela CBN, os que estão conosco e os que ainda virão. Obrigada pela parceria. Bom, Patrícia, eu que tenho que agradecer a toda a produção, a você, o Adalberto, Kennedy aí pela parceria, né, desse tempo todo aí trabalhando junto. É um prazer e uma honra, né, dividir aí com vocês esse espaço da CBN, com nossos ouvintes também. Um prazer de atender a todas as demandas, perguntas e trazer, né, tecnologia, ou fazer com que a tecnologia seja mais simples de se entender, né, no nosso dia a dia. Então, esse sempre foi o meu objetivo aqui no CBN Tecnologia, trazer tecnologia e explicar a tecnologia para que ela seja uma coisa simples para o nosso dia a dia. É isso aí, obrigada mais uma vez e até sexta-feira com mais CBN Tecnologia. Obrigado, Patrícia, e até sexta-feira com mais tecnologia. Obrigada, Gilberto, tchau, tchau.